A paz do Senhor Jesus. Eu vim deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração e eu tenho certeza que é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele falará contigo e comigo, porque Ele é Deus e a palavra do Senhor fala que Ele continua falando para aqueles que têm ouvido. Assim está escrito lá no livro de Apocalipse. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, aleluia, quer ouvir uma palavra do trono de Deus. Por isso eu te convido a adorar, eu te convido a glorificar, a exaltar o nome santo do Senhor Jesus. E assim nós vamos fazer a leitura no texto lá no livro de Atos 28. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sei o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei, como diz o louvor, o que Ele viu em mim, o que Ele viu em nós. Não entendo porque me amou. Sou tão falho, Ele tão grande é. Mesmo assim Ele me abraçou. Ouça esse louvor. Eu tenho certeza que o céu vai falar grandemente ao teu coração. Porque quem seríamos nós, aleluia, para que o Senhor olhasse para nós e tivesse assim a misericórdia a ponto de entregar o seu Filho unigênito amado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz que nós estávamos condenados à morte, mas tudo o que Ele nos prometeu foi, aleluia, o céu, e mandou Jesus para que isso se cumprisse. Louvado seja Deus, por isso adore. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu tenho certeza que você também tem essa convicção de tudo que você tem foi o céu que te deu. Por isso glorifique, adore e exalte, entendendo. Louvado seja Deus que Ele vive, Ele reina e Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Por isso declare que você só quer adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tenha certeza que tudo que você tem, louvado seja Deus, foi o Deus que te deu. E quando nós falamos tudo que você tem, muitas das vezes as pessoas se apegam a muitas coisas materiais, as coisas que nós podemos pegar, que nós podemos ver. Mas além de tudo isso, que Deus Ele tem o poder, a sua misericórdia, né, a sua graça, o seu perdão. São coisas que o dinheiro, que nada neste mundo pode comprar. Então tudo que você tem, a vida, o fôlego, o respirar, o caminhar, o ver, o ouvir, tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então adore a Ele. Louvado seja Deus nesta adoração, nesse entendimento que tudo que você tem
Foi Ele que te deu sua vida, sua família. Louvado seja Deus, o ar que você respira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus tem falado comigo por intermédio dela nesses dias. Quero pedir desculpas porque realmente, de fato, não deu para vir gravar, né, desde o dia que Deus falou, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem um momento certo para todas as coisas, porque está escrito lá em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para tudo. E assim ouvi o tempo do Senhor que eu trouxesse essa palavra para junto degustarmos aqui. E que o Senhor continue falando ao nosso coração. Eu tenho certeza que você aí do outro lado já fez a sua declaração de fé, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive, Ele tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado de ti, assim como Ele tem cuidado de mim nos mínimos, nos máximos detalhes. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, livro de Atos, capítulo de número 28, diz o texto que diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e apondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe cometeu a mão, e os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padecendo nenhum mal, glória a Jesus. E eles esperavam que viesse a inchar, ou cair morto, ou de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo, glória a Jesus, aleluia, lhe sobrevinham, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Glória a Jesus. E eu quero ler até aqui, nós vamos pular para o versículo de número 10, que diz o texto: o qual nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que Paulo, ele está navegando ali para Roma. Louvado seja Deus, porque assim ele solicita que fosse julgado em Roma, porque ele era cidadão romano. E nos diz a palavra que durante a viagem acontece ali um naufrágio. E dentro desse naufrágio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles vão parar em uma ilha chamada a Ilha de Malta. É onde nós começamos a ler o texto. Eu vou ter um pouquinho no contexto para que nós pudéssemos entender o porquê que Paulo ele vai parar nessa Ilha de Malta. E em uma das viagens aí, né, Paulo ele faz várias viagens missionárias, mas dentro dessa viagem aqui, louvado seja Deus, Paulo ele estava indo em direção a Roma, porque Paulo estava sendo, louvado seja Deus, uma espécie de condenado, porque pregava a palavra do Senhor, e a palavra vem dizer que Paulo estava numa região pelo qual ele solicita que fosse para Roma, porque, louvado seja Deus, assim ele era cidadão. E a palavra nos diz que dentro dessa viagem, quando ele está ali em deslocamento junto com outros presos dentro do navio, a palavra nos diz que vem ali uma tempestade, vem ali algo, louvado seja Deus, um fenômeno pelo qual a embarcação vem a naufragar. E a palavra nos diz que eles, havendo escapado desse naufrágio, diz a palavra, então souberam que a ilha se chamava Malta. Eles chegam em uma determinada região, aleluia, em que a ilha se chama Malta. E a palavra nos diz que ali existia um grupo, louvado seja Deus, de pessoas concentradas naquela ilha. É como se fosse uma ilha isolada, mas ali existiam habitantes e o nome deles eram bárbaros. E nos diz a palavra que eles, vendo a situação daquelas pessoas, eles fazem ali, né, uma espécie de fogueira, e eles então entendem que aqueles homens precisam de ajuda porque o mar era muito frio. E eles tinham naufragado, tinham nadado há muito e tinham chegado ali. E nos diz a palavra que diz assim: porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nos diz a palavra que depois de um naufrágio, o que Paulo e as outras pessoas que estavam na embarcação vão enfrentar é frio. Mas a palavra também vem dizer que Deus ali usa pessoas que estão naquele local para então acender uma fogueira. E aqui vai uma palavra de Deus para mim e para você. Deus, ele sempre vai ter um escape. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sempre vai ter um escape.
Nos diz a palavra assim: e havendo escapado de quê? Do naufrágio, eles chegaram na ilha chamada Malta. E eu quero dizer para você, neste exato momento, que assim como diz o texto, que havendo um escape, louvado seja Deus, do naufrágio, eles chegaram em Malta. E talvez você olhe a sua chegada em Malta não tenha sido como você esperava. Talvez você esteja olhando, você tenha escapado de um naufrágio, mas você tenha chegado em uma região de frio. Mas Deus está dizendo que lá nesta região, Ele vai providenciar uma fogueira. O que significa fogueira aqui no texto? Providência para mim e para você. Quando se acende uma fogueira, quando alguém está com frio ou quando alguém chega, normalmente o correto é não só acender para conter o frio, mas também assar um alimento para conter a fome. E Deus está dizendo aqui que no texto, assim como Ele, aleluia, foi nos antepassados, Ele continua sendo, porque está escrito que Ele não muda. A palavra diz que além de ter acontecido um escape, houve uma providência. E qual foi a providência? Uma fogueira. Nos diz a palavra que eles foram aquecidos do frio. Mas aí então Paulo começa a juntar uns gravetos. E quando ele começa a juntar uns gravetos, sai uma víbora ali e pica a mão dele. E aqueles homens daquela ilha, daquela região, começam a pensar, mas como assim? Ele escapa de um naufrágio e ele agora é picado por uma víbora. E eles começam a dizer que Paulo não iria escapar, que ele deveria ter feito algo muito grave, porque tudo aquilo estava acontecendo. Mas o que as pessoas não entendiam é que Paulo precisava estar naquela ilha, porque se você continuar lendo o texto, a palavra do Senhor vem dizer que naquela ilha, eu não li esse versículo, mas o versículo 7 diz assim, o versículo 8 diz assim: e acontecendo estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Nos diz a palavra que Paulo chega naquela ilha e as pessoas até pensam que Paulo, louvado seja Deus, tinha feito algo grave, porque ele tinha acabado de escapar de um naufrágio e uma víbora vai lá e pica ele. E aí as pessoas começam a dizer assim: e vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros, versículo de número 4, certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não lhe deixa viver. E muitas das vezes as pessoas têm um pensamento, muitas das vezes as pessoas fazem um pré-julgamento sem nem te conhecer e me conhecer. Mas a palavra do Senhor vem dizer que o que eles esperavam não aconteceu. E o que é que eles esperavam? Que Paulo fosse cair, que Paulo fosse inchar, que Paulo fosse morrer. Mas a palavra do Senhor vem dizer para mim e para você que não aconteceu isso. Que o que é que aconteceu? Que ele não morreu e que ele, louvado seja Deus, não inchou. E diz assim: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E aqui eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, que você possa sacudir toda a víbora no fogo. Louvado seja Deus, que fogo, fogo santo, fogo de Cristo, fogo do Espírito Santo. Aleluia. Sacuda toda a víbora. E que víbora muitas das vezes pode ser? A víbora da calúnia, da mentira, do deboche. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que pode vir para querer te picar, para te inflamar. Mas tenha certeza que quem está revestido em Cristo Jesus não vai morrer e nem vai inchar como os bárbaros estão esperando. Olha que palavra poderosa. A palavra do Senhor vem dizer que Paulo então passa por ali para poder então ajudar alguém que estava doente. Era uma ilha, louvado seja Deus, em que as pessoas estavam doentes e eles, aleluia, recebeu ali um grupo de pessoas que naufragaram, louvado seja Deus. Paulo estava nesse grupo e a palavra diz que naquela ilha existia pessoas doentes. E muitas das vezes talvez você esteja olhando para o teu naufrágio. Talvez você esteja olhando para a sua situação difícil e você não esteja entendendo. Paulo, ele naufragou e ele foi parar em uma ilha chamada Malta. Ele poderia ter ido direto para Roma, louvado seja Deus. Deus poderia ter levado o navio direto para Roma? Poderia. Mas naquela ilha tinha pessoas que precisavam conhecer o poder, a graça genuína de Deus. E quando Paulo chega naquela ilha, a unção que está sobre a vida de Paulo, a unção de cura, louvado seja Deus, aquelas pessoas podem conhecer o Deus a quem Paulo serve. E talvez você esteja olhando para esta situação difícil,
Talvez você esteja olhando para o contexto da dificuldade e Deus está dizendo: pare de olhar para o naufrágio. Pare de olhar para a embarcação que afundou, pare de olhar para a crise, pare de olhar para o que não deu certo e comece a olhar para aquilo que eu estou te direcionando, porque eu permiti você ir naquele lugar, por que você, louvado seja Deus. Como Paulo nos diz a palavra que Deus permite que o navio naufrague, que Paulo vá parar em uma ilha chamada Malta. Mas se nós lermos o texto, nós vamos ver que pessoas ali foram curadas. E Deus, por intermédio daquilo que acontece na tua e na minha vida, quer curar pessoas, quer curar pensamentos, quer curar sentimentos, quer usar da tua situação, que muitas das vezes nem é aquilo tudo que parece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque de fato Paulo iria chegar no seu destino final, que era Roma. Mas no meio do caminho tinha algo que ele precisava fazer. Talvez você não tenha se tocado. Louvado seja Deus que existe um propósito pelo qual, onde você está, por que você está e como você está. Nos diz a palavra no versículo 10, eu acho esse texto maravilhoso e diz assim, eu tenho certeza que na sua Bíblia aí também está escrito, diz assim: os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Nos diz a palavra que depois de todo aquele enredo, depois de todo aquele naufrágio, dele ter chegado na ilha de Malta, da víbora ter picado ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das pessoas ter achado que ele iria morrer, que ele iria inchar, de ter prejulgado, de ter feito pensamentos a respeito de quem era Paulo. Nos diz a palavra que Paulo, ele não se importa com nada disso, ele vai e faz aquilo pelo qual Deus o chamou. Ele impõe as mãos ali, ele ora por aquelas pessoas enfermas e a palavra do Senhor vem dizer que aquelas pessoas são curadas. E depois de tudo aquilo, eles despedem Paulo, eles arranjam navio, eles arranjam mantimento, eles arranjam cobertores, eles arranjam tudo aquilo que é necessário para a viagem. E o texto diz assim, louvado seja Deus. Versículo de número 9 e 10 eu vou ler o texto que diz: feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais o distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E aqui eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida, que o naufrágio pode até acontecer, que você pode ir até parar na ilha de Malta. Talvez a ilha de Malta é o desconhecido para você. Talvez a ilha de Malta é aquilo que você não desejou, é aquilo que saía da sua rota, é aquilo que saía daquilo que você tinha programado e planejado. Paulo, ele tinha saído com a rota destinada para a ilha de Malta, mas diz a palavra que no meio do caminho acontece ali uma tempestade, acontece várias coisas e o navio naufraga e ele vai parar em um local que não era o seu destino. Talvez você tenha feito tudo, você tenha planejado e tenha saído do seu controle. Mas Deus vem dizer que do controle dele não. Nos diz a palavra que depois que Deus permite aquele naufrágio, Paulo volta para a rota inicial original, que era Roma. E nos diz a palavra que as pessoas daquele povoado, louvado seja Deus, além de se despedirem com honra, diz assim: havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E aqui eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar que aquilo que for necessário para você, Deus, ele não vai deixar você sem. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra que aquilo que era necessário, eles proveram. Ou seja, Deus, ele proveu tudo aquilo que Paulo iria precisar para chegar em Roma, por conta da parada que ele teve que fazer em Malta. E o que Deus quer falar contigo, que você pode ter até parado em Malta, mas se o seu destino final é Roma, Deus vai fazer com que você chegue até Roma, até onde ele, louvado seja Deus, quer que você chegue. Por isso, não se importe como está no meio do caminho, não se importe como está a situação. Pegue esse texto e aplique sobre a sua vida, porque Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. O mesmo Deus que ajudou Paulo. Louvado seja Deus. Imagine uma pessoa ser picado por víbora e não morrer. E quantas das vezes nós, humanamente falando, somos picados. Louvado seja Deus, picado muitas das vezes pela falsidade, pela crueldade, pela covardia, por tantas coisas que acontecem no mundo.
por mentiras. Mas a palavra vem bem ser clara quando diz que Paulo, ele não morreu. Que Paulo, ele não inchou, que os bárbaros até esperavam que acontecesse algo com Paulo. Mas nos diz a palavra que o que aconteceu foi: a glória do Senhor estava sobre a vida de Paulo. Paulo, ele não ficou se justificando. Paulo, ele não ficou dizendo: não, aleluia, eu não sou homicida, eu não sou o que vocês pensam, não. Paulo foi fazer aquilo pelo qual Deus o chamou, que é orar, que era interceder por vidas, que era pregar o evangelho do Senhor. E nos diz a palavra que Deus proveu tudo o que era necessário para eles saírem daquela ilha. Você crê que Deus vai prover o necessário para você sair dessa situação? Talvez uma situação de naufrágio, uma situação de parado, uma situação onde você tinha feito uma rota totalmente diferente e saiu do seu controle. Deus vem dizer para você que Ele tem um plano, que Ele tem um escape. A ilha de Malta não é o destino final. A palavra do Senhor me diz, para mim e para você, que houve um escape. Houve um escape do naufrágio, eles pararam em Malta. De Malta eles saíram e foram para Roma. E tudo que era necessário, Deus providenciou. E aqui eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Por isso, se você crê, tome posse declarando: eu creio, eu tomo posse, eu declaro assim sobre você e sobre mim. É motivo de muita alegria poder compartilhar uma palavra que o céu fala ao meu coração. Tenho certeza que eu tenho estado em oração por todos aqueles que ouvem aí a palavra do canal. Que Deus abençoe poderosamente. Receba a paz de Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te livrando. Que Deus vai continuar te abençoando. E que Deus vai continuar providenciando tudo aquilo que é necessário para você. Se você crê nesta palavra, nos ajuda na obra missionária compartilhando, e assim que Deus ele possa te retribuir a 60, a 30 e a 100 por um, a 100 vezes mais, assim é o meu pedido, em nome de Jesus. Muito grata a você que está aí também do outro lado assistindo a live. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Atos, capítulo de número 28. E você pode ler o texto que vem dizer assim: Paulo em Malta. Deus te abençoe poderosamente e tenha certeza que tudo tem um propósito. Se você passou por Malta, foi necessário por algum motivo, mas tenha certeza que em Malta você não vai ficar. Porque assim Deus vai providenciar não apenas a sua saída, mas a sua, louvado seja Deus, a sua trajetória até você chegar em Roma. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esta palavra guardada na tábua do seu coração. E não se esqueça que o Deus que teve com Paulo é o mesmo hoje e ontem e será para sempre, eternamente. Amém?